Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Oi, gente, está começando mais um GorpaCast da Editoria de Saúde Estética. Eu sou a Minda Chaves e aqui comigo no estúdio estão novamente, como sempre. Olá, gente, eu sou a Alessandra Amaral. E aí, gente, aqui é a Samile Penteado. E hoje, o nosso tema é um tema que era pouco conhecido e agora, por causa de um caso que nós vamos explicar, já um pouquinho mais conhecido na mídia, que é a fibrose cística. Vocês já tinham ouvido falar dessa doença, meninas? Gente, eu nunca. Não sabia que ela existia. Na verdade, se eu ouvi falar, eu esqueci. Então, a fibrose cística é uma doença hereditária que é causada por um gene defeituoso que faz com que o corpo ele produza um líquido anormal, um muco, que ele fica principalmente alojado ali no pulmão e vai danificando a imunidade, o sistema ali. Esse gene é quando vem do pai e o gene que vem da mãe. Aí, quando eles se juntam, aí acontece esse defeito. Ela é hereditária. Para criança ter essa doença, é preciso, como a Alessandra falou, que o pai tenha esse gene e a mãe. Porque se um só dos dois tiver, não vai dar. Que bom, né, que não dê. Tem que ter uma combinação ali para que aconteça. Mas essa doença ficou um pouco mais conhecida pela morte da youtuber, né, americana, que eu não vou saber pronunciar certo o nome dela. Aos internautas que seguem ela, me desculpem, acho que é Clary, né? Clary, eu acho que é Clary, e o sobrenome eu não vou saber pronunciar. E ela ficou muito famosa por compartilhar mensagens positivas sobre a doença, sobre a fibrose cística. E aí, ela foi diagnosticada quando nasceu, né? Quando nasceu, ela já foi diagnosticada. Aos 13 anos, ela criou uma ONG, assim, para fazer Aos 13 anos? Aos 13 anos. Ela Nossa, já criou... gente, com 13 anos, que nem dizer, a Alessandra estava comendo terra lá em casa ainda. Ela criou uma ONG para as pessoas fazerem o tratamento sobre essa doença, né? E os pais dela se separaram quando ela era pequenininha ainda, né? Só que eles ajudaram ela desde sempre a fazer o tratamento da doença e tal. E sempre uma pessoa que tem essa doença, muitas vezes ela não consegue sobreviver até os 40 anos. Isso é muito real. E no início desse ano, ela fez um transplante de coração. Até então, no transplante deu tudo certo. Só que aí, em maio, já falaram para ela que em agosto ela ia ter um transplante de pulmão, que é o que pode melhorar um pouco a doença, que a gente vai explicar daqui a pouco. E aí, em agosto, ela teve esse transplante, foi dia 26 de agosto que aconteceu o transplante. Só que dias depois, ela já sofreu um AVC. E esse AVC, complicou tudo. E ela, infelizmente, faleceu no dia 2 de setembro. E aí, quando ela faleceu, os órgãos dela foram doados para as pessoas que estavam na ONG lá, dela. E hoje... Nossa, que boa essa doação. E agora, nas redes sociais, está aumentando mais e mais assim, sobre a muito doença. importante isso, porque a gente vê tanta porcaria que aparece na internet e daí pessoas que estão sofrendo por algo grave e pouco conhecido acabam utilizando disso para conscientizar os outros da gravidade da doença e de que é possível lidar com ela e ela é algo real, que nem aconteceu com aquela que morreu do câncer também, a Nara Almeida, né? Esses casos são muito importantes para a família e para quem sofre com uma doença, para eles se sentirem reconhecidos, se verem nos outros. E até para quem não conhece a doença é bom, porque é importante porque a gente começa a entender o que essas pessoas passam. A partir de uma morte, né? E Perdão, Samile, mas eu só ia falar uma coisa. Ela publicou um livro também para incentivar as pessoas a lutarem contra a doença, né? Ela publicou o livro Cada Suspiro que Dou, Sobrevivendo e Prosperando com a Fibrose Cística. Ele foi publicado em 2012. E ele ele foi traduzido aqui para o Brasil e tal. Ela morreu. É que eu lembrei que você falou que ela morreu no dia 2 de setembro, né? Isso. Eu vi esses dias também que dia 5 de setembro era o Dia Nacional da Conscientização e Divulgação da Fibrose Cística. Foi bem pertinho, então, do dia da fibrose cística, algo que eu fiquei pensando. É algo que eu acho que a campanha de conscientização da fibrose, eu acho que ela não deve ter tanto alcance, porque até a morte dela não tinha muito conhecimento. Então, acho que isso, em questão até que para as pessoas conhecerem melhor a fibrose e terem uma consciência maior e reconhecimento também de se identificar com alguém que tem a doença
e de ver que não é só você que está sozinho, né? Eu tenho um saiba mais sobre essa doença que eu tava vendo. Essa doença ela é mais comum entre pessoas brancas e é muito Isso, rara aham. em asiáticos. Ela, Sim. assim, também é rara, não é rara, mas assim, é mais comum em pessoas de pele negra do que asiáticos ou Eu brancos. acho que é Ai, gente, enrolei tudo aqui. Por essa questão de ser hereditária, né? Porque se ela já é pouco comum, vai ser muito difícil que ela se torne mais comum em asiáticos ou na mesma quantidade que é em pessoas brancas, porque a propagação dela vai ser menor. Em um dado que eu peguei no G1, nos Estados Unidos, ela ocorre aproximadamente em cerca de 3.300 bebês. Um em cada 3.300 bebês de raça branca. E um em cada 15.300 bebês de raça negra. E aqui Então no... é bem... Opa! Perdão. E aqui no Brasil, você trouxe dado dos Estados Unidos, e eu vi que aqui no Brasil existem 2.700 brasileiras... Não, 2.700 pessoas que têm essa doença, que é a fibrose cística. E uma a cada 10 mil pessoas nascidas vai adquirir essa doença ou vai ter essa doença. Não, vai ter essa doença. E é importante ressaltar que a fibrose cística ela não atinge apenas os pulmões. Ela pode atingir também o fígado, o pâncreas, o intestino delgado, os órgãos reprodutores, as glândulas sudoríparas, que é as que produzem o suor. São várias outras partes do corpo E também. nos órgãos reprodutores, ela pode causar infertilidade. Principalmente Sim, nos homens. nos homens. Agora, no pulmão, essa secreção que esse gene vai produzir vai bloquear as vias aéreas e isso vai fazer com que a pessoa tenha muita inflamação e problemas respiratórios durante toda a vida até ela fazer esse transplante. Uma outra coisa. Eu vi que a pessoa, após fazer esse transplante de pulmão, ela tem, assim, uns 5 anos de vida saudável pela frente, provavelmente. Só que, gente, acho que nós não citamos ainda, a fibrose cística, ela não tem cura. Sim, Não tem mesmo cura, é bom sempre ressaltar isso. Tem tratamento ali, quanto mais cedo for o diagnóstico, ele pode ser feito desde o teste do pezinho lá com o bebê, mas cura ela não tem. Pode acontecer o tratamento, igual você me falou, o transplante do pulmão, ele vai ajudar, vai diminuir a questão dos problemas respiratórios, digestivos, vários outros, porém, ele não cura. Como a Samile falou dos pulmões também, eles reduzem a capacidade dos pulmões transferir oxigênio para o sangue também, né, Samile? É verdade. Além do pulmão, como a Minda falou, pode causar problemas no fígado, no pâncreas e outras coisas que a Minda citou. Já no fígado, essas secreções elas vão bloquear os dutos biliares, que esses dutos vão causar um dano no fígado. E assim as pessoas podem ter cálculos que podem surgir na vesícula biliar. Já no pâncreas, essas secreções elas vão bloquear a glândula e as enzimas digestivas não vão conseguir chegar ao intestino. Então, isso vai trazer outro problema para a pessoa, além do pulmão ou fígado, etc. E o pâncreas, Desculpa, pâncreas pode produzir menos insulina ainda. A pessoa pode adquirir até a Diabetes? diabetes, que a gente já tem um podcast sobre isso. Ouçam lá, gente. Mas, então, já vem outras doenças de brinde, vamos dizer assim. E, gente, mas, então, se é tão grave assim, como que ocorre o diagnóstico? Como ver os sintomas? Isso varia muito de acordo com a idade. Em recém-nascidos, ele pode ser... Tipo, você pode descobrir que o bebezinho tem fibrose cística através muito do teste do pezinho. Ou de sintomas como entupimento do intestino, o bebê está com dificuldade de ganhar peso ali, você cuida muito bem da alimentação dele, mas ele não engorda, está magrinho, tosse com secreção e desidratação sem motivo aparente. Tipo, está tudo ok ali, mas o bebê continua desidratado. Com o passar dos anos... Tudo bem. Já com o passar dos anos, daí ocorrem outros sintomas, como perda de peso, desnutrição progressiva, tosse crônica com muita secreção, não tem nada, não tem nem gripe, nem alergia, rinite, nada, e tá aquela tosse ali, sinusite crônica, formação de pólipos nasais, doença hepática, diabetes, que Gosta me falou por causa da falta de produção de insulina, infecções... Tossi aqui dentro, desculpa. Infecções respiratórias, infertilidade. Esses são os principais, mas são vários outros sintomas que vão surgindo durante a vida. Porque conforme a doença vai se agravando, eles vão surgindo. Por isso que é importante o diagnóstico cedo.
E a maioria das crianças com a fibrose, elas são diagnosticadas até os 2 anos de idade, né? Já um menor número que é diagnosticado a partir dos 18 anos. É, por causa do teste do pezinho, porque toda criança precisa fazer o teste do pezinho, por isso que é importante. E essa criança, ao longo do seu desenvolvimento, ela pode ter, como a Minda disse, um atraso nesse crescimento e levar até um atraso da puberdade dela. Então, é mais um fator para você olhar se está acontecendo com o teu filho, alguma coisa assim. Exatamente. Daí, se no teste do pezinho não foi diagnosticado, podem ser feitos outros testes ao longo da vida, né? Como o teste do suor, exames genéticos, como a hereditária, teste do portador e vários outros. E como ela não tem cura, os tratamentos são mais tipo de controle, igual nós explicamos em outro podcast sobre AIDS, ouçam esse podcast também. É uma questão ali que vai tentar controlar e ajudar a pessoa a ter uma vida melhor, conviver melhor com essa doença, aprender a lidar com tudo isso, mas cura ela nunca vai ter. Ela vai passar a ter desculpa, gente, também, imunização da rotina ali, vai tomar antibióticos, vários medicamentos inalados por causa do sistema respiratório, medicamentos que ajudam a prevenir o estreitamento das vias aéreas, suplementos de enzimas pancreáticas, são vários remédios que ela vai começar a tomar e tratamentos. Alguns cuidados caseiros que a gente também deve ter, que devemos ter, que é sempre falado, sempre batido, sempre nessa tecla, né? Que é evitar o fumo, limpar e retirar o muco e as secreções das vias respiratórias, suar o nariz, etc. Beber muito líquido e como sempre, fazer exercícios físicos, né? 1 ou 2 vezes, que eu 3 acho vezes isso por semana. é igual aquela questão que a gente fala de não ir no tio Google lá e ir no médico. É a mesma questão de você ter uma vida saudável. Porque quando você tem uma vida saudável, o seu corpo ele vai estar bem, a sua mente ela vai estar bem. E você vai ficar saudável e estar saudável. Porque quando você tem uma vida sedentária, vai desenvolvendo várias doenças que vão ocasionando outras. Porque é só reparar, todo podcast que a gente grava é sobre uma doença, mas isso acaba levando a outras. Porque quando você desenvolve uma, você não vai danificar apenas aquela sua parte do corpo. Vai ocorrendo uma falência de várias outras partes em decorrência de uma única, de um mau cuidado que você teve, às vezes. Porque é muitas vezes uma escolha você praticar exercícios físicos e ter uma vida saudável. Depois que está doente, é muito mais difícil se recuperar. Eu ia falar que, além do nome fibrose cística, algo assim mais comum do cotidiano, eu acho, de quem tem essa doença, um nome que as pessoas também conhecem, é a doença do beijo salgado ou do suor salgado. Nossa, é verdade. Isso porque a pessoa que tem essa doença vai produzir, assim, muito sal no seu suor. E aí, quando a pessoa vai beijar essa outra pessoa em algum lugar do corpo, por exemplo, vai cumprimentar e dar um beijo no rosto, ela vai sentir o gosto salgado na boca. E isso é por causa dessa secreção, desses genes que não deixam com que esses órgãos funcionem direito. Existe um outro teste, mas que é para saber se você tem probabilidade com o teu parceiro ou tua parceira de ter um filho com essa doença. E esse teste é o teste do portador. Aí eles vão pegar uma amostra de sangue de você e eles vão ver se vocês têm esse gene. Nossa, deve ser algo muito difícil, né? Às vezes os pais, eles sabem que tem uma certa probabilidade na família de ter, e daí querem ter um filho, mas resolvem fazer o teste, faz e descobre que se fizerem, o filho vai nascer com uma doença grave como essa. Mas eu tava vendo que não é assim todas, não é só porque as pessoas têm esse gene que a criança vai nascer. Eu vi que tem 25% de chance da criança não ter, 50% eu acho da criança ter, e os outros 25 eu não lembro pra onde que vai, mas eu lembro que era isso. Mas não é E o problema... Pode falar. Não, e o problema é que não existe nenhuma maneira, né, de prevenir a fibrose cística. Esse que é o problema. Então, se eles tiverem, aí vai... Não tem maneira de prevenir nem de curar, né? A triagem das pessoas com histórico familiar da doença pode, detectar essa fibrose. Gente, o papo tá bom, mas o nosso podcast vai ficando por aqui, nosso tempo tá acabando. Hoje nós falamos para vocês um pouquinho sobre a fibrose cística, espero que tenham gostado, conhecido mais uma doença um pouquinho meio que não é muito divulgada assim. Se vocês se interessarem por esse assunto, pesquisem mais sobre e vão ao médico se vocês têm algum desses sintomas. Exatamente. E é isso, curtam nossa página no Facebook, facebook.com/gorpacast. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, que é a Equipe GorpaCast. E até a próxima, gente. Tchau! Tchau, tchau!